Bom dia a todos e todos, bem-vindos aí a Tapera, eu sou Antônio, aqui, prazer em receber vocês, agradecer aqui a Raquel aqui, em primeiro lugar, dar as boas-vindas e agradecer por ter escolhido a Tapera para fazer o lançamento, é muito satisfatório e é uma felicidade poder receber obras como a sua, obras importantes que dialogam sobre questões essenciais e contribuem aí para manter um ótimo nível aí dos debates, dos eventos que a gente tem feito aqui. Então, quando veio a proposta, a sugestão da gente sediar aqui o lançamento, a gente imediatamente topou e com muito prazer, assim, porque é um trabalho realmente de grande qualidade e importância. Então, obrigado aí, tá? A presença de vocês e a gente está transmitindo ao vivo e é isso aí, vou passar a bola para a Raquel aqui. Obrigada, Antônio. Bom, boa tarde para todo mundo que veio. Eu quero agradecer muito pela presença. Desde já avisar que se eu fizer alguma cara estranha de tchauzinha, porque o Matias está ali atrás, né? Então, para dar um oizinho para ele. E a ideia hoje é, enfim, lançar o livro, mas também poder conversar um pouco sobre ele, porque eu acho que, como é um processo longo, né, um livro que nasceu de uma pesquisa de mestrado, faz mais sentido poder falar um pouco sobre ele, um pouco sobre o que ele fala, e assim tornar um pouco mais, acho, significativo e também ouvir contribuições, perguntas que todo mundo possa ter. Aí, para essa empreitada, eu convidei a Isabel Machado, que é uma grande colega, começou com uma pessoa que eu só admirava à distância, porque ela também é do mundo das competições de julgamento simulado, da Corte Interamericana, e era um nome que era uma referência para mim, que eu só conhecia por escrito, até que se tornou uma amiga, e que tem um grande trabalho na Defensoria Pública da União e agora como Defensoria Pública Interamericana. Então, a ideia realmente é fazer uma conversa informal com um panorama geral do livro, sem entrar muito em detalhes técnicos, acho que para isso dá para entrar um pouco mais no livro, e trazer vocês para entender qual foi o meu processo do que eu estou falando, né, nesse direito penal dos direitos humanos. Bom, então, começando propriamente, eu comecei a olhar para o sistema interamericano em 2005, que foi quando eu entrei na graduação em Direito. E, naquela época, logo no início do ano, ainda não existia sequer um único caso condenando o Brasil. O primeiro caso tratando do Brasil foi de novembro daquele ano, que é o Ximenes Lopes, que tratou de uma pessoa com problemas de saúde mental. Então, naquele momento inicial, o sistema interamericano era quase um não assunto e, geralmente, quando ele aparecia, era bem mais para falar, né, que não tinha muita relevância, não tinha tanto impacto, mas ele chamou muito a atenção por, desde o início, quando se lia sobre ele, aparecer que o que, para mim, né, mobilizou muito, que era uma vocação de tentar ir muito além de um caso específico. Ainda mais para alguém recém-ingresso na faculdade de Direito, a Corte sinalizava um grande potencial do direito de um olhar profundo e estruturante para violações de direitos humanos, que não olhava para o caso, né, de uma forma superficial, excessivamente técnica, literal em excesso, mas que tentava entender, né, por que as violações aconteciam e, na maneira em que dava alguma resposta a elas, dar uma resposta mais profunda, mais estruturante e que pudesse, inclusive, dizer respeito a outras localidades, a outras violações. A Corte Interamericana é um órgão vinculado à OEA, e que pode julgar países que tenham aceitado a jurisdição da própria Corte e ratificado o Tratado Fundamental de Direitos Humanos desse sistema, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse tratado é um tratado simples, parecido com outros tratados de direitos humanos, que protege o direito à vida, à liberdade pessoal, à circulação, à residência, à propriedade. Mas o que ele tem de diferente é o que a Corte foi fazendo desse tratado. Foi ela falando que o tratado que só falava sobre propriedade privada de uma forma tradicional, falava também, na verdade, na proteção da propriedade coletiva de povos indígenas, e uma propriedade que não é simplesmente imobiliária, é uma propriedade que diz respeito à identidade. Isso me pareceu muito fascinante. Mas, desde o início, começar a olhar decisões da Corte Interamericana era necessariamente olhar também para decisões que falavam sobre os Estados terem um dever de investigar e punir violações de direitos humanos. E isso causava uma certa surpresa. E essa surpresa foi aguçada quando o professor André de Carvalho Ramos publicou um texto que era focado nesse tema do que ele chama de mandados de criminalização dos direitos humanos. São essas obrigações de você tipificar condutas ou, efetivamente, né, iniciar persecução penal e que são comandadas, né, por atores vinculados a direitos humanos ou em nome de direitos humanos. Então, sobre isso, ele também
trata da Constituição no plano interno, como imprescritibilidade, também pode ser um mandado de criminalização, mas muito olhando para o sistema interamericano, que falava muito desse tema, então, que diante de violações de direitos humanos, o Estado tinha um dever de investigar e punir. E por que isso me chamou a atenção? Me chamou a atenção nesse primeiro momento porque existe um senso comum muito forte que relaciona direitos humanos a direitos de bandidos, né? Esse é um estereótipo extremamente forte, né, que na redemocratização foi colado muito com a ideia de direitos humanos e que ainda hoje é fortíssimo. Então, não causa uma certa estranheza, né, que uma corte de direitos humanos, então que supostamente está do lado de quem defende bandido, fala com tanta firmeza sobre a obrigação de se ter que punir, sobre a investigação de você ter que ter condutas penais tipificadas, esse olhar tão intenso para o direito penal. Então, um pouco dessa pergunta de querer olhar, então, como se localiza isso? Como que a gente enxerga esse todo, né? Dessa corte que tem uma proposta de um olhar estruturante para os casos, que fala muito sobre o dever de investigar e punir, e que também vai muito além da literalidade do texto. Como que a gente pode amarrar um pouco tudo isso? Ou, na verdade, né, será que é possível amarrar um pouco tudo isso? Então, com esse pressuposto, que a minha pesquisa do mestrado foi estruturada olhando para os casos da jurisprudência da Corte Interamericana num determinado período, que foi casos que iniciaram a tramitação perante a Corte entre o meio de 2001 e o final de 2011, e desses casos selecionando aqueles que tivessem alguma coisa a dizer sobre o direito penal. E aí, como a ideia era tentar enxergar de uma forma mais ampla o que era essa fala sobre o direito penal, eu não olhei só para os casos que falavam que existia a obrigação de investigar e punir. Eu olhei para os casos também, né, seriam talvez do estereótipo tradicional, né, que diziam respeito a violações cometidas no âmbito da persecução penal. Então, casos de violações que ocorreram com pessoas presas, com pessoas no contexto de prisão, ou pelo simples fato de se iniciar um processo. E na expectativa de poder olhar esses diferentes temas, né, mas que se reportam ao universo penal, de talvez ter uma visão mais ampla sobre isso. Então, quando eu olho para os casos que diretamente falam que é necessário investigar e punir, eu acho que a primeira coisa que a gente enxerga, e para mim é uma conclusão importante, é que eles têm uma continuidade muito grande, né? Os casos que eu analisei começam a tramitar em 2001, mas essa fala da Corte sobre investigar e punir é do dia 1. Né? Seu primeiro caso, de 88, Velázquez Rodrigues, já traz essa obrigação dos Estados investigarem e punirem condutas. Mas 88, 89, o momento dos primeiros casos, né, na América Latina, necessariamente estão relacionados a casos que dizem respeito a violações ocorridas no contexto de regimes autoritários, de ditaduras militares e de países que se redemocratizavam, mas ainda com grande fragilidade institucional. Então, são casos que até você vê com mais naturalidade quando eles dizem respeito à necessidade de funcionamento de uma justiça que é incipiente naquele momento, né, que está se reelaborando. Só que, passados alguns anos, e meus casos começam a tramitar até 2011, a estrutura institucional dentro dos países se modificam, é possível ver nos casos que são submetidos que novos temas aparecem, mas o dever de investigar e punir tem uma continuidade impressionante. E, para mim, acho que esse é um dos primeiros pontos muito importantes de conclusão. Ainda que a Corte vá se modificando para incorporar novos temas, para incorporar novas discussões, o dever de investigar e punir é uma tônica de continuidade que une, de certo modo, todos esses casos. A própria forma de decidir da Corte mudou, a forma de submeter casos à Corte mudou ao longo desses quase 30 anos de atuação, mas esse ainda é um grande tema. E eu acho que isso diz muito sobre como a Corte trabalha. A Convenção Americana, que é o documento no qual se baseia essa análise das violações, não fala expressamente em nenhum momento que os Estados têm esse compromisso de investigar e punir pessoas responsáveis por violações de direitos humanos. Fala de maneira geral como os Estados têm a obrigação de respeitar os direitos que lá estão previstos, de garanti-los e de fazer isso sem discriminação. Mas a Corte entendeu que, em muitos casos, a maneira de realizar esse dever é por meio da persecução penal. E quando a gente fala de casos de desaparecimento forçado, é muito evidente, né, que um dos eixos principais que informa o próprio problema é que não existe nenhum tipo de leitura institucional sobre aquilo. A pessoa simplesmente, né, desaparecida, ela
não é sequer uma pessoa morta, ela é só uma pessoa desaparecida, em que o Estado não toma medidas para dizer qual é o paradeiro, o que aconteceu com ela, em que as pessoas sentem simplesmente, né, ausência total de respostas. E aí fica muito forte para a corte como investigar e punir também é um direito à verdade, é um direito a saber o que aconteceu. Mas, então, voltando, os casos, então, vão adquirindo uma variação temática maior, e isso tem a ver com a própria missão desse sistema, que julga pouquíssimos casos por ano e que, nesses poucos casos, tem que trazer temas relevantes para toda a América, né? Tem que trazer conteúdo que possa ter impacto em políticas nacionais, ainda que não seja daquele país o caso que tramitou. Esse é um ponto muito importante. Se fosse depender de ter o caso específico do país específico para se sentir se a Corte Interamericana é efetiva ou não, se diria muito pouco sobre a efetividade dela. Mas decisões tomadas sobre a realidade de outros países acabam tendo impacto no restante dos países que fazem parte da Corte, e inclusive de outros sistemas de proteção de direitos humanos. Então, o Sistema Europeu de Direitos Humanos já se reportou a decisões da Corte Interamericana, a ONU faz uso dela, até a Corte Internacional de Justiça já dialogou com o sistema interamericano. Então, cada caso não é só um caso. Cada caso é uma oportunidade de dizer um pouco sobre o estado da arte, da proteção internacional dos direitos humanos, como se deve avançar, como se entende direitos naquele determinado momento. E foi assim que, passado esse momento mais intenso de casos relacionados a passado autoritário, à atuação de jurisdição militar, a direitos civis no seu grau mais básico, e começaram a entrar demandas mais relacionadas com igualdade, chamou a atenção como elas continuam atreladas à discussão de direito penal. Os primeiros casos que falam mais diretamente sobre direitos das mulheres são casos que tratam discriminação de gênero na ótica da discriminação de gênero a partir da falta de acesso à justiça penal. Existem 1 milhão de facetas pelas quais é possível tratar da discriminação de gênero, mas a maneira como, não só a própria corte, mas as pessoas que litigam, os atores que levam caso ao sistema, optaram por enxergar primordialmente os casos, foi por essa faceta da desigualdade no acesso à justiça penal. Então, essa é uma grande constante dentro do sistema interamericano. E, conforme o sistema toma novas decisões, o que acontece principalmente é um adensamento de quando existe essa falha do dever de investigar e punir, e com a Corte cada vez mais aprofundando quais são as obrigações. Então, no primeiro caso, Velázquez Rodrigues é uma formulação muito genérica, dizendo que não é aceito pela Corte qualquer obstáculo nacional que impeça a persecução penal, incluindo prescrição, lei de anistia, excludente de responsabilidade. Mas até porque os estados começam a fazer um pouco mais a lição de casa, começam a ter institucionalidades mais fortes, e não se pode dizer mais que é uma situação de tanta fragilidade e ausência de qualquer medida em relação a direitos humanos, a Corte mesmo percebe que precisa aprofundar esse conteúdo. Então, em alguns casos, até existe uma ou outra pessoa que foi denunciada, ou mesmo que teve um processo, e a Corte continua manifestando que não, isso não é suficiente, todas as pessoas devem ser investigadas e punidas. A Corte começa a entrar em alguns detalhamentos sobre a própria investigação. Não é suficiente que tenham ido policiais à cena do crime e colhido provas. Existem procedimentos específicos para essa coleta de provas. Existe uma maneira como você deve fazer isso para garantir que seja efetivo. Então, essa ideia geral de que o recurso deve ser efetivo, conforme os casos vão avançando, conforme a Corte vai tendo novas oportunidades de tratar sobre o tema, vai ganhando mais sentido, vai ganhando mais conteúdo. Só que esse conteúdo, em momento nenhum, se afasta dessa formulação geral de que a impunidade não é aceita. E acho que isso é o outro ponto muito importante para voltar depois. Ainda que comece a ter um pouco mais de minúcia, a grande máxima é a mesma. Impunidade é violação de direitos humanos, e ela pode se manifestar de diversas maneiras. Então, nos anos 80, se manifestava o Estado não fazendo nada, nem vindo aqui para a Corte responder para o caso, nem se manifestando formalmente perante o processo. Mas também pode ser pela aplicação de penas que não são consideradas adequadas para aquele caso. Também pode ser para o tipo de regime que é aplicado para a pessoa condenada. Ou seja, tem um grau de aprofundamento que pode ser muito grande. Então, esse é um lado. O dever de investigar e punir, que gera responsabilidade para o Estado. O Estado que foi insuficiente, que foi totalmente negligente em apurar, investigar e sancionar pessoas responsáveis por violações de direitos humanos, viola a Convenção Americana e, portanto,
deve ser responsabilizado, e entre as medidas para remediar essa situação está a própria investigação e persecução penal, novamente, dessas pessoas. Então, acaba se atrelando um pouco nesses dois lados. Já que não teve, uma forma de remediar também é tê-la. Mas a Corte tem casos que tratam, sim, de quando há persecução penal e ela em si é um objeto de violação. E isso responde a muitas críticas iniciais que surgiram ao sistema, que, olhando para um outro caso, falavam: não, o sistema interamericano aderiu completamente ao direito penal do inimigo, é uma manifestação de um neopunitivismo sem limite, e o que a Corte faz é jogar no lixo todas as garantias penais. E calma lá, isso não é verdade. Eu acho. Dois temas são muito bons para exemplificar como a Corte fala que o direito penal não pode ser invocado em qualquer situação e que a própria existência de criminalização de algumas condutas é, em si, uma violação de direitos humanos. Um tema é terrorismo, o outro tema é liberdade de expressão. Ainda no contexto, autoritário, os tipos penais muito abertos, que criminalizavam condutas de protestos como terrorismo, foram objeto de análise pela Corte em diversas vezes, que colocou que essas leis penais abertas e que a própria tipificação do terrorismo, da maneira como era feita, em si é uma violação à Convenção Americana e, portanto, incompatível. A liberdade de expressão também é um objeto muito intenso de debate da Corte e da Comissão, sendo que a Comissão Especial tem uma visão bastante liberal, que a liberdade de expressão deve ser protegida de uma forma muito ampla e que o recurso a meios penais, inclusive, pode ter um efeito de evitar que as pessoas se manifestem na esfera pública. Então, a criminalização de condutas ligadas à liberdade de expressão, muitas vezes, gerava violação da Convenção Americana. O que é isso? São casos de crimes como injúria, difamação, esses crimes que advêm da pessoa se manifestar sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Em muitos desses casos, era em relação a governantes, a agentes públicos, e por ter tido essas manifestações, as pessoas sofriam sanções penais, e isso era entendido de forma bastante clara como a Corte, como sendo incompatível, porque isso impedia o exercício da liberdade de expressão. O exercício abusivo da liberdade de expressão teria que ser coibido por meio do próprio exercício da liberdade de expressão. Então, por direito de resposta, por esclarecimentos, por mais debate, nunca por punição penal. E o outro viés de casos que tratam também da limitação do direito penal são os casos das violências cometidas contra pessoas presas ou dentro de instituições prisionais, em que existem casos de situações muito extremas, contra adolescentes, contra pessoas adultas, de massacres, de carência material que desencadeou outras violações, e nesses casos também existia responsabilidade responsabilidade internacional do Estado, a despeito de se dizer que eram pessoas que estavam sujeitas, cumprindo uma punição penal. E, nesses casos, a Corte até pondera: o fato de se ter responsabilizado o Estado por ter violado os direitos de uma pessoa presa não significa que a Corte entenda que essas pessoas sejam inocentes, mas que a aplicação do direito penal não pode significar a privação de outros direitos. Então, são dois elementos que têm que ser olhados conjuntamente. Então, não dá para concluir, e é por isso que eu falo um pouco de paradoxos, entendendo a jurisprudência da Corte, porque não dá para dizer que a Corte seja um órgão que olha para o direito penal apenas como um âmbito que deve ser expandido de qualquer maneira. Quando se tratam de casos de violações sistemáticas, de crimes contra a humanidade, de tortura, desaparecimento forçado, a Corte é muito firme, muito clara e trata de forma bastante ampla sobre como não podem existir obstáculos à persecução penal. No entanto, casos específicos de pessoas que sofrem violações no âmbito de persecução penal também ensejam responsabilidade. Então, a própria Corte lida no conjunto da jurisprudência dela com, digamos, o dia 2 da responsabilização. O que acontece depois? Depois também pode ter violação de direitos humanos. E aí, como amarrar esses dois pontos? Tem como a gente tirar daí um pouco qual é a visão da Corte Interamericana sobre o direito penal, sobre persecução penal compatível com direitos humanos? Eu acho difícil tirar essa amarra. E o primeiro ponto, que para mim foi uma boa demonstração e que é algo que eu não esperava encontrar e que a pesquisa mostrou, é que, se na maior parte dos casos em que há violações de direitos humanos, na imensa maioria deles, uma das formas de repará-los passa pelo dever de investigar e punir,
nos casos em que as violações ocorreram no âmbito de pessoas que já estavam submetidas ao poder penal, geralmente a Corte não se manifesta sobre esse dever de investigar e punir. Então, as pessoas que são vítimas do massacre na prisão também sofreram violações de direitos humanos, né? Foram privadas do direito à vida e integridade pessoal. Em muitos desses casos, existe pedido, seja pelas vítimas ou pela comissão, que são as partes que litigam no caso, que uma das formas de reparação fosse que se investigasse e punisse as pessoas responsáveis pelo massacre na prisão, pela violência à integridade pessoal. Em muitos casos, a Corte ficou silente. E isso é algo muito confortável, muito problemático da jurisprudência da Corte Interamericana. Em muitos casos, é difícil entender qual foi o caminho argumentativo para a conclusão, sobretudo nesses em que não há manifestação em relação àquele ponto, né? Eu trabalhei só na perspectiva das sentenças que são publicadas e estão disponíveis no site da Corte. Durante o processo, existiam mais manifestações, e a manifestação por completo, do que as vítimas falaram, do que a comissão falou, do que o Estado falou. Mas o que eu li foi só a versão que a própria Corte coloca. Então, do que a própria Corte narra, ela narra que as vítimas pediram que se aplicasse o dever de investigar e punir como forma de reparação. E a Corte, em muitos desses casos que eu analisei, não deu uma resposta. Nem falou que deveria, nem falou que não deveria, simplesmente não colocou. E esse acho que é uma demonstração muito clara de como é uma questão mal resolvida, né? Quando ficaria mais evidente a necessidade de fechar um discurso sobre como se deve punir, como seria essa punição que realiza direitos humanos sem violá-los, a Corte não consegue aprofundar, não consegue entrar nesse desafio. Em um caso que é muito importante e que foi um marco para, pelo menos, mostrar que pode existir limitação nesse como punir. Porque essa formulação muito genérica sobre existir o dever de investigar e punir e a impunidade não poder ser aceita, começava a sinalizar com a possibilidade de que garantias, nesses casos, não seriam admissíveis. Mas, num caso, que é o Vera Vera contra o Equador, que diz respeito a violações cometidas no âmbito de atendimento médico, um dos médicos diretamente envolvidos, ele acabou não sendo punido porque o crime prescreveu. E a comissão fala, Corte, você sempre fala que não vai aceitar prescrição, excludente de ilicitude, não vai aceitar nada. Olha aqui, vamos não aceitar de novo, e responsabilizar o Equador. E há trecho da comissão citando julgados recorrentes da Corte, e a Corte fala, nesse caso, não. Nesse caso, a prescrição vai ser aceita, porque esse caso não diz respeito a uma grave violação de direitos humanos, no sentido de se reportar um padrão sistemático de violência, mas é um caso, bem ou mal, mais pontual. Lendo a jurisprudência da Corte, a gente vê que o Equador tem vários casos relacionados à saúde. Então, assim, é pontual, pero não mútuo. Mas não diz respeito a uma violência institucionalizada de Estado e não entra tão claramente nesse recorte de crimes contra a humanidade, que é o que geralmente impulsionou essa resposta da Corte de impunidade ser inadmissível. A minha análise parou nos casos que tramitaram até o final de 2011, e a Corte continuou atuando. Eu vejo que o dever de investigar e punir continua aparecendo com força, e que a Corte ainda continua não conseguindo resolver, então, como é esse punir? Ela coloca tantos limites para como não se pode punir, não se pode não punir, não se pode aceitar prescrição, tendo entrado, inclusive, já em críticas à progressão de regime, em alguns casos, por gerar a sensação de impunidade, mas a Corte também continua tendo muitos casos em relação a violações que acontecem no sistema prisional, que acontecem no contexto do aprisionamento das pessoas, que colocariam com muita clareza essa necessidade de fechar uma análise de qual que é o caminho. Para concluir, então, o que eu acho que é possível olhar de sinalização é que, ao mesmo tempo que me parece que continuou a ter essa tônica de sempre se falar sobre investigar e punir, me parece que, mais do que nunca, a Corte realmente avançou numa diversificação temática. Quando eu falei sobre o exemplo do direito das mulheres e na análise da discriminação, pela discriminação no acesso à justiça penal, esse foi um bom exemplo para pensar que muitos casos poderiam ser tratados a partir da perspectiva dos direitos sociais. Os direitos sociais são protegidos na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, num único artigo, de uma forma genérica, e por muitos anos a Corte teve dificuldade em enfrentar de frente esse tema dos direitos sociais.
As próprias vítimas eram tímidas em pedir violação a direitos sociais, por exemplo, acesso à educação. E, via de regras, né, se criou uma doutrina entre os litigantes que o melhor caminho para você garantir direitos sociais seria por meio dos direitos civis. Então, o que se quer dizer com isso, né? Num caso, por exemplo, como o de Mariana, né, de um grande acidente ambiental que afeta muitas pessoas, ao invés de você questionar que o Estado foi negligente em garantir a proteção, a água, o acesso dos indivíduos à água pura, ao ambiente em condições adequadas, você questionaria o Brasil pelas pessoas que tiveram doenças, que perderam sua propriedade, enfim, pelos efeitos que isso teve em direitos civis, e não falaria nada mais diretamente de como o Estado não protegeu o direito à água. Então, entre os litigantes, entre as organizações que levam casos, essa foi a tendência mais aceita. Mas, no ano passado, pela primeira vez, a Corte analisou um caso e aceitou que tinha havido uma violação a direitos sociais. Então, eu acho que esse pode ser um início, ainda que tímido, não para ser a resposta de como a Corte vai entender punição, mas talvez para mostrar uma abordagem de proteção de direitos humanos que talvez fique menos refém desse debate sobre direito penal. É tão frágil quando a opinião pública em tantos países da América Latina, né, enxerga a proteção a direitos humanos como sendo o direito de bandido. E o fato de você fazer uma jurisprudência que é centrada também em direito penal não ajuda a mostrar que direitos humanos é muito mais do que isso. Em uma das competições de julgamento simulado de direitos humanos que eu participei com a Suhaili, o tema era direitos das crianças. E uma reflexão super importante que teve, que é exatamente isso, foi de uma pessoa que trabalhava muito com direito à criança e ela queria chamar a atenção do problema como até então os casos da corte que protegiam direitos da criança era sempre a criança que no Brasil era chamada em situação irregular, né? O menor em situação de violência, a pessoa que é, enfim, assassinada ou que está numa fundação casa ou equivalente. E aí, ainda que você tenha um paradigma de direitos da criança, se você olhar para ela sempre só como sendo objeto de proteção, nessa perspectiva de violência, de ela estar numa situação irregular, ela estar numa situação de abrigamento ou mesmo de uma medida socioeducativa, você coloca ela numa posição mais de objeto. A proteção dos direitos da criança como sujeito exige olhar para a criança numa outra perspectiva. Os casos teriam que ser sobre outros temas. Então, essa insistência em sempre reduzir a leitura de toda violação numa perspectiva penal também seria contraproducente para a proteção dos próprios direitos. Ela é muito reducionista e talvez ajude pouco a avançar na causa dos direitos humanos. A partir do momento que alguns casos começaram a tratar dos direitos da criança como uma criança que deve ter participação no processo, aí sim você olha para a criança sujeito, aí você olha para a criança direitos. E você afasta um pouco essa condição de dar até argumento para quem quer reduzir direitos humanos de uma forma completamente autoritária a não proteção de direitos, mas direitos de bandidos, que é essa distorção absoluta. Então, me parece que, ainda que eu não veja avanços em como a Corte vai resolver como se deve punir, qual que é o âmbito de atuação do direito penal, me parece que, ao menos, pode haver sinais de começar a olhar para os direitos humanos de uma forma mais ampla, para mais direitos, sem a necessidade de interpretar todos eles por uma única ótica, por uma única perspectiva. Então, acho que de uma apresentação do livro era mais ou menos isso que eu queria trazer. Aí agora eu vou passar a palavra para a Isabel, para ela continuar o nosso debate. Bom dia a todos e todas. Com muita alegria que eu aceitei o convite da Raquel, a quem eu cumprimento. A Raquel é uma pesquisadora assim, admirável, né? A pesquisa dela, eu tive o primeiro contato, né? Acho que quando a gente se conheceu, enfim, logo depois a pesquisa foi publicada no site da USP, né? E quando eu tive o contato, foi uma grande luz, porque foi justamente na época em que eu estava entrando na Defensoria Pública da União e me deparei com esse grande dilema. Então, são reflexões que tem uma aplicação muito imediata no nosso dia a dia. Por quê? No dia a dia da Defensoria Pública da União, atuando na área criminal,
a gente luta contra o sistema penal, né, contra toda essa estrutura do sistema de justiça criminal e a opressão que vem junto com ele. Eu vejo aqui na plateia vários colegas que atuam no dia a dia também na área criminal, em parceria com a Defensoria, né, em parceria na academia também. E a gente lida justamente muito com essa opressão e essa violência estatal inerente ao sistema prisional. E, ao mesmo tempo, fazendo pesquisa na área de direitos humanos e tentando, inclusive, ampliar os nossos horizontes a partir do direito internacional dos direitos humanos, o sistema interamericano é interessantíssimo, porque ele se debruça em razão dos estados que aceitam a competência contenciosa da Corte Interamericana, grande maioria ser da América Latina, é uma oportunidade, inclusive, contra-hegemônica de estudar a produção dos países da América Latina, né, que guardam uma grande identidade com a nossa existência e a nossa experiência. A forma como nós estudamos direito, ela ainda é muito eurocêntrica, ela ainda é anglo-saxã, né? Ela é baseada nos países do norte, e estudar o sistema interamericano é uma provocação enorme, porque a gente se debruça sobre as semelhanças, né, e a nossa identidade enquanto latino-americanos, enquanto estudiosos, a partir de uma perspectiva do Sul. Então, só ao escolher essa forma de pesquisar, nós acabamos trabalhando com uma resistência e com uma visão um pouco ampliada dentro do direito. Mas o grande paradoxo que surge é que, quando vamos estudar a história da jurisprudência da Corte Interamericana, e a Raquel acho que passou por isso muito bem, desde o primeiro caso lá que inaugura, o Velázquez Rodrigues, que, inclusive, esse ano a Corte, né, faz aniversário do exercício da competência contenciosa, mas desde o primeiro caso o sistema interamericano de direitos humanos deposita uma grande esperança no direito penal. E como defensores públicos, né, ou como defensores de direitos humanos, pensando aqui numa categoria mais ampla na defesa de direitos humanos, a gente se depara com isso. No dia a dia, lutando contra a opressão do direito penal, e muitas vezes, quando vamos militar na área de direitos humanos, nós nos deparamos com uma percepção de que, em vários casos, essa violência estatal é encoberta, não se dá, o sistema penal é extremamente seletivo, então casos que constituem violações muito graves, né, sistemáticas, elas não são investigadas pelo próprio Estado, e muitas vezes, no exercício da nossa luta para dar visibilidade ao caso e para trazer soluções, nós depositamos toda a nossa esperança dentro do direito penal e construímos uma estratégia de militância a partir de reivindicações com base no dever de investigar e punir. Né? Recentemente, eu comecei a trabalhar na função de defensora interamericana. Acho que esse foi um dos motivos que a Raquel até fez o convite para que a gente pudesse dialogar um pouco entre a academia e a vida prática no sistema interamericano. E a grande maioria dos casos que chegam são casos de defensores de direitos humanos, de grandes militantes que foram oprimidos pelo Estado e a violência sofrida não foi investigada, não foi devidamente punida, e, em razão disso, ela continua, né, sendo perpetrado. Os Estados, eles se empoderam e silenciam pessoas a partir, seja de uma omissão da não investigação, né, seja do encobrimento dos atos que os seus próprios agentes praticam. Então, esse é um grande paradoxo, como ser defensor de direitos humanos, nessa categoria mais ampla, lutando na base contra um sistema penal opressor e, ao mesmo tempo, também entendendo que, em algumas hipóteses, nós precisamos ainda do direito penal para dar visibilidade para essas graves violações. Né? E, então, eu penso que estudar a jurisprudência da Corte nos permite ter clareza, inclusive para a construção de novas estratégias de atuação, sejam internamente, sejam litigando no próprio sistema. E, né, o nosso orientador acaba de chegar e atendendo, inclusive, a um comando que ele sempre faz quando a gente dá início às nossas pesquisas. Eu acho que esse debate ele não pode ser travado fora do ano de 2018, porque toda essa trajetória de pesquisa e todo esse esforço de pesquisa que foi feito pela Raquel foi para que a gente chegasse hoje tendo algumas ferramentas
para travar essa discussão de forma mais qualificada. Eu acho que é a grande contribuição que ela trata. E em 2018, praticamente, se a gente fizer um inventário assim, do último mês, nós lidamos com 3 fatos sociais extremamente preocupantes e que estão dentro do contexto dessa discussão. O primeiro deles, né, o homicídio brutal da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro. Né, é um caso que a gente vê, no momento em que ele ocorreu, já surgiu essa preocupação de que esse fato não seria devidamente investigado, que ele seria encoberto, que a memória dela não seria preservada e que a luta dela seria silenciada. Né? Então, imediatamente se começa a invocar, inclusive, o sistema interamericano e a jurisprudência recente, o caso Favela Nova Brasília, também do Rio de Janeiro, para a gente tentar fazer com que aqueles padrões interamericanos, exigindo uma investigação imparcial, independente, né, fossem trazidos e adotados, e esses padrões que, pela primeira vez, a Corte desenvolveu muito bem em relação ao cenário no Rio de Janeiro, eles só foram desenvolvidos porque existia uma jurisprudência anterior, essa jurisprudência que a Raquel dissecou na pesquisa dela. Né? A Corte não disse pela primeira vez sobre o direito de investigar e punir. No caso Favela Nova Brasília, em relação ao Rio de Janeiro, ela já tinha uma longa trajetória em relação a isso. Né? Então, eu creio que o caso da Marielle é um caso que a gente pode pensar toda a contribuição da pesquisa da Raquel e todos os limites de como que a gente faz as reivindicações para que haja uma investigação devida, né? Mas para que também se exija um devido processo penal quando ele vier a ocorrer, para que a gente não atropele todas, para que essa investigação ela eventualmente consiga também entender quem foram os executores, mas também quem foram os mandantes e qual que é toda a estrutura que permite com que defensores de direitos humanos no Brasil sejam perseguidos e silenciados, né? O desmantelamento dos programas de proteção a defensores de direitos humanos. Então, eu acho que a Corte ela permite, com a sua evolução jurisprudencial, e não só apenas com as reparações fixadas em relação ao dever de investigar e punir, dá uma visão integral de todo esse cenário, né, que constitui as violações relacionadas ao caso da Marielle. Um segundo fato social muito relacionado com o caso da Marielle, que era, inclusive, ela tinha sido nomeada para atuar no monitoramento dessa questão, a intervenção federal que foi deferida em relação ao Estado do Rio de Janeiro. A Corte tem uma vasta jurisprudência, né, que documenta a história da América Latina sobre as intervenções. Né, alguns dos estados da América Latina não têm uma estrutura federada, mas sobre intervenções militares e como que a democracia, na nossa tradição latino-americana, é rompida a partir do momento, né, em que se centraliza o poder e os militares assumem o poder, silenciando defensores de direitos humanos, diminuindo o índice de participação popular nas soluções dos grandes problemas sociais, e é fato que a gente enfrenta uma crise econômica e há necessidade de uma enorme participação popular para que possamos deliberar sobre como enfrentar essa crise econômica, que não é só no Brasil, é mundial. Mas como que, muitas vezes, poderes ocultos, o poder econômico, né, e mesmo essa força militar que estava, na impressão geral, silenciosa, mas como que ela, de repente, rompe no momento em que a gente passa a viver no Brasil uma instabilidade democrática. E a última questão, que eu acho também que contextualiza muito a sua pesquisa, principalmente a segunda parte que você mencionou, porque é um ponto muito importante, foi que você não selecionou um objeto de pesquisa só focado no momento em que a Corte determina o poder de investigar e punir, mas o seu outro avesso. Né, que são os vários casos, também muito documentados na jurisprudência da Corte, das violências que o Estado pratica contra indivíduos num contexto de restrição de liberdade, num contexto prisional. Né, e nessa semana há um julgamento importantíssimo, acho que um divisor de águas e muito lamentável da minha perspectiva, né, do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do presidente Lula, né,
E a grande angústia, contextualizando este caso com a pesquisa da Raquel, é que o voto mais importante, o voto que representa o divisor de águas, e, a meu ver, não é o da ministra Rosa Weber, era o voto mais esperado, porque ele ditaria, o voto da ministra Rosa Weber ditaria o resultado, né? Então, ele era o voto, uma incógnita. Mas o voto mais importante, porque é o voto que representa uma mudança na forma de ver e de discutir o tema, é o voto do ministro Fachin, que se baseia na jurisprudência da Corte Interamericana para adotar a conclusão a qual ele chegou. Né? E isso é uma questão que, do ponto de vista teórico, ainda que existam discussões sobre as contradições inerentes no voto da ministra Rosa Weber, o voto que acarreta um maior impacto para a discussão sobre a questão de fundo da possibilidade ou não da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é um voto que invoca o sistema interamericano, né, e que dialoga com o sistema interamericano para chegar até a sua conclusão. E eu acho que nós precisamos falar sobre isso. Né? Eu acho sempre até muito acaba de acontecer e a gente ainda vai ter aí pelo menos mais um ano para um debate muito aprofundado. Então, a minha provocação não é de ter uma conclusão definitiva a respeito do tema e de conseguir dissecar todos os pontos que esse voto representa, mas é uma reflexão que eu trago aqui do papel da sua pesquisa para o ano, né, de 2018, porque hoje a jurisprudência da Corte Interamericana começa a ser dialogada dentro da Suprema Corte, começa a ser tratada também pela STJ, o STJ começou a tratar, por exemplo, dos casos de criminalização de desacato, etc. Alguns tribunais regionais federais e a própria Justiça Federal, os tribunais de justiça e os juízes estaduais começam a dialogar com o sistema interamericano, eles têm que fazer um controle de convencionalidade, eles têm que considerar os parâmetros interamericanos, tais como desenvolvidos pela Corte Interamericana, e, a partir disso, um sistema interamericano que, na época que nós começamos a estudar, lá em 2004, 2005, né, era muito distante, não tinha um caso do Brasil, eles finalmente chegam. E esse debate que nós tratamos, a gente já não pode mais só invocar um caso, ou invocar um precedente, ou invocar a conclusão do precedente, mas a gente começa a precisar de dissecar, né, de tentar entender esses paradoxos e de entender o conteúdo desses parâmetros interamericanos para conseguir tratar, né, eu falei exemplificativamente desses 3 fatos sociais, mas são fatos que per se, né, garantem debates por dias inteiros e sem a gente chegar a uma conclusão definitiva, mas eles são demonstrativos de que, simplesmente por nos reconhecermos como defensores de direitos humanos e por dialogarmos dentro do sistema interamericano, isso é só um começo. Há muito debate a ser feito. O discurso de direitos humanos ele pode ser levado tanto de um lado quanto para outro, e a profundidade das nossas reflexões e a seriedade, a consciência do que elas podem representar, né? Nesses casos que eu mencionei, elas podem representar as mudanças de rumo de um país inteiro, são essenciais. Então, eu pensei aqui da gente trazer esse debate, fazendo essas provocações, mostrando como a sua pesquisa é central, né, no contexto atual brasileiro, apesar dela ter sido feita já, né, há algum tempo, mas como isso é atual e como que a Corte ela não começa a olhar para o Brasil a partir de 2006, porque tudo que foi produzido desde Velázquez Rodrigues, desde o ciclo dos casos peruanos, desde os outros casos da América Latina, dos casos contra a Argentina, contra a América Central e Caribe, como que tudo isso dá um contorno para a gente conseguir olhar para o Brasil, entendendo o Brasil não como uma experiência única e uma experiência isolada, mas como uma experiência dentro de um continente americano, né, com a enorme instabilidade democrática, apesar da Organização dos Estados Americanos ser a única organização que se vale, né, da democracia como um princípio, paradoxalmente, é a que enfrenta maior dificuldade de manutenção. Talvez não seja o continente que maior enfrenta, mas é um que certamente enfrenta uma enorme
dificuldade. Então, eu encerro aqui o debate com essas provocações, né? A minha ideia era mais provocá-los e mostrar a centralidade dessa pesquisa para a gente poder, então, né, debater e abrir para as perguntas. Obrigada, Raquel. Acho que se alguém quiser fazer alguma colocação. Então, vamos abrir para comentários, observações, sugestões, críticas, angústias. Bom, se ninguém tiver, eu posso fazer a primeira. Eu queria perguntar sobre o papel, como é que é a relação de vocês, o papel do Itamaraty dentro dessa temática. O meu nome é Suhaile. Eu queria primeiro agradecer a Raquel e a Isabel pelas exposições. Eu sou uma entusiasta do livro da Raquel. Eu acho que é um livro bem importante para essa temática de direitos humanos, não só no âmbito do sistema interamericano, porque eu acho que traz uma discussão também para os movimentos de direitos humanos, traz uma discussão também para as organizações que trabalham com essas temáticas. E eu fiquei pensando um pouco para discutir também com vocês, porque um tema que a Raquel coloca no livro também é como o sistema ele é também formado, né, como o sistema constrói sua jurisprudência a partir de como as vítimas e os representantes das vítimas constroem essa demanda e constroem uma agenda de direitos. E tem um texto interessante que a Raquel também já conhece, que é da SIC, que ela trabalha um pouco como a Argentina e os movimentos argentinos tiveram um papel importante na construção dessa agenda do dever de investigar e punir da Corte Interamericana, principalmente pensando nos casos da ditadura militar argentina. E aí, trazendo como, a partir desse discurso que foi construído no momento de ditadura militar, para investigar esses crimes de desaparecimento forçado, tortura, execuções sumárias, a gente transporta também para outras demandas, como o direito das mulheres. E a gente vê que a gente está no momento no Brasil, por exemplo, de criminalização agora, também do descumprimento de medidas protetivas. E como os direitos humanos, né, ele vai buscar no direito penal uma resposta e uma solução para essas violações, vai buscar no direito penal, que é um direito que muitas vezes viola, na verdade, né, direitos de pessoas que estão em situação carcerária, que estão respondendo a processos criminais. Então, queria entender como também esse livro traz um desafio para as próprias organizações que litigam no sistema, para, de alguma forma, ser mais criativa, para repensar qual que é essa resposta que a gente pode dar às violações de direitos humanos. Então, quando a Raquel fala, por exemplo, dos casos de mulheres, que resposta nós podemos dar para garantir a igualdade de gênero que esteja fora desse âmbito penal, que seja pensar em direitos sociais das mulheres, que seja pensar em redistribuição, não só em demandas simbólicas que se voltam para o direito penal como única resposta possível para a garantia de direitos. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, é um prazer estar aqui e ouvir essas apresentações, essas discussões tão ricas e cheias de conteúdo, que nos dias de hoje isso é um alento. A minha fala complementa um pouco da Suhaile, porque eu gostaria que a Raquel dissesse... Ela já falou, se bem que quer... Vamos esperar. Faz sentido, você espera, fofa. Raquel, está faltando uma árvore, né, Raquel? Já tem o livro, um bebê, falta plantar uma árvore. Mas, Raquel, uma coisa que me chamou a atenção, tanto que assisti a defesa do seu mestrado, foi um momento muito emocionante também. E você, hoje, na sua fala, diz que se surpreendeu com o fato da Corte não se manifestar acerca dessa contradição. Então, complementando mesmo a fala da Suhaile, que pensa no que a militância poderia defender, ao invés de punir os responsáveis pelas violações, como você acha que seria positivo que a Corte se manifestasse? O que você acha que seria legal a gente ver a partir de agora, nesse sentido mesmo? Como enfrentar essa contradição? Desculpa, Mate, pronto, sua mãe é sua agora.
Acertei. Bom, primeiro sobre o MRE, acho que o Jefferson, que era a pessoa que poderia falar melhor, que ele acompanha muito mais MRE e direitos humanos. O que eu posso dizer um pouco baseada no próprio Jefferson é que tivemos momentos diferentes sobre o MRE, né? Teve um momento de uma agenda bem mais intensa do MRE engajado em direitos humanos. Hoje em dia, enfim, pela mudança das pretensões da posição do Brasil no cenário internacional, da própria posição do Brasil, a agenda de direitos humanos do MRE acho que diminuiu muito, a prioridade disso diminuiu muito, mas eu entendo até da minha trajetória de atuação como sociedade civil, que entre os órgãos do Estado, e pensando aí o Estado não é menos monolítico, o MRE, bem ou mal, tem sido um pouco parceiro para algumas iniciativas. Então, na minha prática, o meu caso Menina de Ouro, sobre direito nacional no direito interno, que é a incorporação das regras de Bangkok no Brasil, foi um representante do MRE, né, que trabalha na parte de direitos humanos, na divisão de direitos humanos, que deu a dica e que meio que abriu o caminho para a gente conseguir trazer as regras de Bangkok para o direito interno. Mas eu acho que o MRE vive um momento agora bem particular, talvez a Isabel tenha uma proximidade maior também para entender como que eles estão como litigantes. Mas me parece que o Brasil sempre compôs a sua atuação no sistema interamericano com órgãos que têm filiações muito diferentes, né? De um lado, tem a Advocacia Geral da União, que tem uma visão muito mais tradicional de direito internacional, muito mais, né, defender com unhas e dentes o Brasil. E o MRE, especialmente em alguns momentos, um pouco mais aberto a entender direitos humanos, a entender que precisava de uma agenda positiva. Sohail, eu acho que, pensando na Júlia, outra colega nossa, também orientando do professor André, ela conclui uma coisa no mestrado dela, que está prestes a ser defendido, que me parece bem importante, e que dialoga com o que eu vi na minha pesquisa também. Analisando quem pede mais investigar e punir, comparando comissão e vítimas, a gente vê que são as vítimas que formulam mais. Então, tem vezes que a comissão não coloca o dever de investigar e punir como medida de reparação. E algo interessante que a Júlia concluiu, estudando direitos econômicos, sociais e culturais, é que quando se alega violações de direitos econômicos, sociais e culturais, ainda que não se considere que eles tenham sido violados, isso abre uma discussão na perspectiva de reparação de medidas mais estruturantes e com um olhar mais atento a direitos sociais. Então, eu acho que a gente sabe um pouco dessa literatura sobre litígio, que você necessariamente pede algo para que o resultado seja a responsabilização, né? O resultado que interessa não necessariamente tem que passar por esse vocabulário mais claro, que é muito de direito interno, né? Se não concedeu, está perdido. Mas não, se você pauta um pouco mais direitos sociais, ainda que seja alegando uma violação meio fadada ao fracasso em termos de responsabilização, talvez se consiga uma reflexão sobre reparação que seja um pouco mais integral. Aí, eu acho que, para mim, é um super drama mesmo de como deveria ser uma perspectiva mais positiva da Corte sobre responsabilização. Mas um ponto que eu enxergo e que eu já vi a Corte rechaçar é em relação a punições não criminais. Então, existe caso de responsabilização de Estado, porque a pessoa envolvida na situação foi responsabilizada só em via administrativa, e me parece que a Corte tem que ser mais aberta para entender que diversos componentes que ela espera do dever de investigar e punir criminal podem ser realizados por outras vias judiciais. Então, o direito à verdade pode se realizar pela via civil. É possível que você tenha esclarecimento também numa esfera administrativa. Acho que talvez apostar um pouco mais em instâncias jurídicas não penais e estar atento na possibilidade desse olhar. Eu acho que o Brasil, como sociedade civil, no tema clássico de violações de ditadura, tentou olhar um pouco para essa possibilidade do cível também ser um caminho para você, enfim, pelo menos provocar a discussão. E o outro ponto que a Corte já falou que não pode, que eu acho que devia olhar, é para a responsabilização criminal sem privação de liberdade. Tem um caso que eu documentei com a aplicação de medidas alternativas à privação de liberdade, que isso foi entendido como causa de responsabilidade, por parecer uma medida inócua. E, na minha experiência com o Anderson, que está lá no fundo, a gente sabe que medidas alternativas à prisão são penas duras, são penas que restringem bastante o direito das pessoas e que são, sim, responsabilidade criminal. Eu acho que a Corte talvez tenha que começar a olhar um pouco mais para esse repertório.
e na minha experiência de sociedade civil também, me parece que em toda a América Latina tem um movimento de discussão de processo penal muito aberto para pensar as medidas alternativas à prisão. E isso poderia ser interessante da Corte dialogar com essa tendência e talvez aprofundar um pouco mais isso. Bem, obrigada pelas perguntas. Sohaile e Renata. E teve a pergunta também do Antônio, do MRE. Bem, vou começar a responder a pergunta do Antônio sobre qual que é o papel do MRE nessa discussão toda sobre o sistema interamericano. Acho que tem várias perspectivas que a gente pode olhar para o MRE. Uma delas, e que, às vezes, quando a gente está falando propriamente da litigância, a gente se esquece, mas é o papel que o Estado tem em garantir um fortalecimento do sistema e de garantir a própria estrutura do sistema. A gente sabe, tanto a Corte quanto a Comissão tem problemas orçamentários muito graves, e isso impacta bastante na produção, né, que esses órgãos têm condições de fazer. E quando nós temos uma estrutura do Estado que entende a importância, inclusive a relevância histórica, de levar esses casos e de ter um espaço para a discussão em contraditório dessas grandes violações e da riqueza que o procedimento pode trazer para discutir soluções sustentáveis, eu creio que essa é um dos primeiros papéis que a representação diplomática teria de compreender o sistema interamericano não apenas como um espaço para condenar um Estado, para declarar uma responsabilidade internacional, mas, sobretudo, ser uma arena de debates para que a gente possa discutir de forma qualificada, né, essas violações históricas de direitos humanos. Em relação ao Brasil, tem casos que são casos que integram a nossa história, o caso Herzog, que está pendente de sentença, o caso da guerrilha do Araguaia, a favela Nova Brasília, né, casos, por exemplo, o caso Fazenda Brasil Verde, que é sobre trabalho escravo, um dos maiores sangrias que a gente tem em relação à nossa história. Então, eu acho que um ponto central, se nós formos pensar sobre o papel do MRE, é que as representações diplomáticas, né, e o Ministério das Relações Exteriores tem que ter essa sensibilidade sobre a necessidade de fortalecimento do sistema e de atuação para a garantia do sistema. Mas o papel do MRE na litigância em si fica um pouco diluído porque a representação do Estado tem sido feita pela MRE, mas também, como a Raquel mencionou, pela AGU, e muitas vezes, como o Brasil adota um sistema federado, e muitas vezes há representações também dos estados, né, já aconteceu de ter também de município. Então, muitas vezes, na litigância em si, o MRE faz uma articulação entre todos esses órgãos que depois vão ter que incorporar, né, com o feedback à defesa e incorporar as separações que eventualmente são fixadas. E essa é uma das grandes dificuldades, né, que a representação do Brasil no âmbito da litigância depois consiga internalizar esse feedback que é trazido pela jurisprudência da Corte a partir de uma condenação e da fixação de reparações. Eu acho que é um grande desafio para a representação do Estado conseguir mandar quem vai lá representar e fazer a defesa, depois conseguir trazer o resultado. Pode ser que seja, há um caso do Brasil em que não se declarou responsabilidade internacional, mas a maioria deles se declara em certa medida e se fixam reparações, e esse agente que faz a defesa, depois ele tem que ser um agente interno para garantir essa implementação. E esse é o maior desafio, é um desafio em relação a todos os estados, em relação ao Brasil. Né? Eu acho que há a necessidade de que um Estado democrático consiga internalizar essa questão, né? Apesar de que vivemos claramente uma crise democrática. Em relação à pergunta da Sohaile, acho que, como litigantes, nós temos que pensar de forma criativa no que nós vamos pedir, né, para que a Corte consiga se debruçar de forma mais aprofundada, né, e para que a gente sempre parta dos nossos pedidos da jurisprudência constante, em que a gente já sabe que tem uma certa chance de êxito, mas também pensando que, se na ponta a gente vivencia esse dilema do discurso punitivo,
né? A gente vivencia esse dilema de, ao mesmo tempo, lutar contra um sistema penal opressor e, ao mesmo tempo, também depositar uma certa esperança e um certo pedido de proteção para que um direito penal mínimo opere e não garanta o encobrimento de violências estatais ou tolerância dessas violências estatais, nós precisamos pensar, né, em como nós vamos formular esses pedidos. O que é muito interessante no exercício da litigância, e eu creio que todas as organizações que atuam nessa parte enfrentam isso, é porque, muitas vezes, aquele caso ele é admitido, ele é emitido um informe de fundo e ele é submetido à corte porque o tema que ele trata se insere numa agenda mais ampla dentro do direito internacional, por exemplo, né? A questão de violência contra a mulher, muitas vezes aquele caso ele chega porque ele é ilustrativo de violências reiteradas e sistemáticas, não apenas no Estado que está sendo processado, mas em relação a todo o continente, quiçá, né, dentro de um ambiente global. Então, existe uma razão pela qual aquele caso foi selecionado, dentre os 20.008 que estão lá tramitando dentro do sistema, uma razão pela qual ele vai ser processado. E é muito importante ter essa sensibilidade de fazer pedidos reparatórios estruturantes em relação a isso. Mas é muito importante também tentar ouvir o que o peticionário, o que a vítima daquela violação quer. E muitas vezes, como a Raquel observou, eu ainda não tive contato com a pesquisa da Júlia, né, mas você menciona aqui, muitas vezes o peticionário, para que um caso chegue ao sistema, ele demora quase 20 anos, né, uma média de 12 anos na comissão, mas a grande maioria hoje que eu tenho visto, os casos as violações ocorreram em 91, 92, né? Essa semana chegou lá para a Defensoria de 94. E, em relação a esses casos, nós temos que ter uma sensibilidade que são 25 anos que aquela vítima convive com uma violência estatal em que não houve uma resposta suficiente, em que há uma tramitação de muitos anos na comissão, há um reconhecimento da admissibilidade daquela demanda, então ela tem uma expectativa em relação àquilo. Depois há a edição de um informe de fundo, né, um informe que analisa o mérito daquele caso, em que aquela violência é reconhecida. E é muito comum, nos pedidos dessas vítimas, que elas queiram que, finalmente, né, o Estado reconheça, faça um pedido formal de desculpas e que, eventualmente, use a sua máquina para investigar devidamente e punir. Então, é muito comum, pela própria história da tramitação do caso, em que aquela vítima deposite uma grande esperança no direito penal, como se ele fosse o elixir ou a cura para todos os males. E quando a gente faz uma representação processual, né, é uma das grandes questões que eu tento observar na Defensoria Pública, acho que, né, na advocacia também, todo mundo que faz representação processual, a gente tem que ouvir e entender que a gente representa a voz daquela pessoa. Então, por mais que exista uma estratégia dentro da agência global para tentar ditar a agenda em relação a um determinado rumo, a gente tem que ter a sensibilidade também que, se aquela pessoa deposita uma certa confiança em um direito penal, né, há necessidade, se a jurisprudência da Corte reconhece, a partir do artigo 8 e 25 da Convenção Americana, né, que esses casos que foram encobertos, em que não se observou, né, as garantias procedimentais mínimas de acesso à justiça, que eles devem ser investigados e punidos. Então, a gente enfrenta esse dilema e esse paradoxo que a Raquel identifica na pesquisa dela, né, o seu olhar é o que a Corte disse, mas a gente tem que pensar que, antes da Corte dizer, tinha alguém pedindo, e às vezes fazendo pedidos por mais de 20 anos. Né? E que esses pedidos foram passando por filtros, mas a partir do momento em que o peticionário tem uma voz ativa, né, no seu grande momento perante a Corte, é normal que ainda se deposite uma certa esperança, que ainda exista um certo caminho baseado no dever de investigar e punir. Eu acho que o que as ONGs, né, o que os advogados de direitos humanos, o que os defensores, o que a gente pode fazer é tentar trazer essas outras opções e debatê-las junto com o titular desse processo interamericano, que é a vítima. Né, e tentar mostrar que, às vezes, dentro da agenda global e dentro das nossas vivências cotidianas, existem também alguns outros caminhos que podem ser desbravados e podem também começar a ser construídos. Né, e acho que esse é o grande desafio.
No ano passado, a Corte Interamericana, pela primeira vez, declarou violação ao artigo 26, abrindo possibilidade de uma maior ampliação na jurisprudência estruturante em relação a direitos sociais, econômicos e culturais. A Corte já vinha considerando a dimensão de direitos sociais, econômicos e culturais em jurisprudência anterior. Então, mas esse passo além de declarar responsabilidade em relação ao artigo 26, me parece uma grande abertura para a gente conseguir já debater essas várias dimensões dos direitos humanos, não apenas na declaração de responsabilidade, mas também nas reparações. Mas o certo é que não temos soluções prontas, né? A litigância do caso concreto ela tem que ser pensada, e eu acredito que a pesquisa acadêmica que a gente faz, a partir do que é produzido nesses casos, vendo os pontos cegos, né, do que tem dito a Corte Interamericana, mas também algumas contribuições, elas podem nos ajudar a ser mais criativos. Então, acho que essa é a resposta provisória que eu dou conjuntamente a Suhaila e a Renata, porque eu acho que a pergunta de vocês dialoga bem nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Fábio? Eu sou o Fábio. Eu primeiro agradeço a Raquel e a Isabel pela exposição e pelo debate. Peço desculpa porque não sou do direito, então aquilo que eu falar talvez escape do objeto específico dentro do direito. Pegando o gancho de alguns casos, especificamente do caso da Marielle, que a Isabel trouxe. Há no Brasil, por ano e desde muito tempo, um conjunto muito grande de morte violenta, e dentro de morte violenta, homicídio. Tá? E dentro de homicídio, 92%, saiu um dado há pouco, não resolvido. Tá? Eu gostaria de saber, esse é o caso do Brasil, mas é também menor número do Belize, de El Salvador, da Colômbia, do México. Queria saber se a Corte já se manifestou, se ela pode se manifestar acerca disso, ou se algum Estado já foi instado, tá, a responder por conta dessa inexistência de paz social, alguma coisa nesse sentido, por meio da Corte Interamericana, nesse sentido. Obrigado. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Sou Crique, cantor de rap do Comunidade Carcerária, um egresso do sistema. Eu vi aí o direito penal dos direitos humanos, fala muito nesse tema, quando a pessoa está presa, né? Não está defendendo o que ele fez, defendendo as injustiças que ele sofre dentro do cárcere, por várias violações, né? Que é dentro do cárcere. Então é isso que está sendo defendido quando fala, está defendendo o bandido. Não está defendendo o bandido, está defendendo as situações. Já que ele foi preso, ele foi condenado, ele tem que ser colocado numa situação que ele possa cumprir com dignidade, né? Mas nós sabemos que isso aí não existe, né? Mas existe uma outra questão que é falada aí sobre a reincidência, né? Que ela baseia muito na saída desse que cumpriu a sua pena sem dignidade nenhuma, sem preparo nenhum, sem uma situação para que ele possa se reestruturar, se reeducar, né? E para ele chegar aqui fora. Ele passa a ser um egresso do sistema, né? Ele levar um estigma de ex-presidiário. Para todo canto, as portas são fechadas e para todo lado não encontra uma solução para ele resolver a questão de se reintegrar à sociedade, né? Então isso também é uma violação de direitos, né? Porque ele já cumpriu. Ele não vai defender essa pessoa como egresso como bandido, ele não tem pena para ser cumprida, né? Não sei se está dentro do direito penal alguma situação assim, quando ele sai, para que seja preparado esse egresso, para que... Existe, por exemplo, um programa do governo do Estado, que eu descobri que esse programa é só no papel, que chama Pro-Egresso. Esse programa é para ser encaminhado toda essa situação, umas frentes de trabalho, para que a pessoa possa voltar, se reintegrar à sociedade, tirar documentos e várias situações, até estudar. Mas as pessoas que
eu mandei para lá, que me procuram, eles fazem a inscrição é feita, tudo bonito no papel, mas esse programa não existe. Esse programa não atua. Isso é uma violação de direitos. Quando eu tenho uma propaganda que eu vou sair, eu vou ter os meus direitos vistos, eu vou poder me reintegrar à sociedade, né? Eu não sei se está dentro do direito penal, se existe, mas é uma situação que eu queria colocar, porque é pouco debatida essa situação, quando a pessoa já cumpriu, não está defendendo um bandido. Mesmo antes dele, quando ele cometeu o crime, não estava defendendo o crime dele, então está defendendo, né? Agora, quando ele saiu, seria defender a reintegração dele da sociedade, um caminhamento. Isso daí não está existindo, eu não sei se está dentro do direito penal, dos direitos humanos. É isso aí. Bom, vou... Fábio, a Isabel citou o caso da favela Nova Brasília, que é um caso sobre o Brasil na Corte Interamericana, e olha bem para essa situação de execuções, né? Isso no contexto, como a Isabel falou, dos anos 90, 94, 95. E eu acho que esse caso tem de interessante, que dialoga bem com o que você falou, que a Corte tenta trazer essa discussão do dever de investigar e punir, olhando muito para o início da atuação, que é a investigação, que é a atuação policial. Eu acho que a gente, pensando mais, né, no Brasil, na esfera pública, quando a gente fala sobre, né, os casos não solucionados, parece que isso, em geral, respinga muito para conclusões sobre lacunas legais de tipificação, ou mesmo de atuação do judiciário, mas esse caso nos traz para olhar, que eu acho que é um ponto importante, que é a estrutura de polícia, as carreiras policiais, a maneira como as investigações são feitas. Nesse caso, a Corte até tenta trazer algumas medidas específicas de procedimento, de atuação imparcial, né, para avaliação das cenas, para coleta de provas, que acho que é um avanço importante para sair um pouco dessa impressão de que a lacuna de investigação está relacionada ao momento que já vira processo, né, a atuação da justiça. Mas tem muito a ver, e aí pensando mais profundamente na institucionalidade democrática, né, como todos os países da América Latina têm um déficit muito grande de, nos processos de democratização, olhar para as estruturas policiais, né, como elas atuam, como é feita a investigação. E a Corte acho que ainda é um pouco tímida em entrar nisso, mas ela tem trazido pistas de que essa parte da investigação é importante. E aí, Cri, acho muito bom você ter falado isso, porque esses casos que a gente conseguiu levantar sobre as violações que acontecem quando o direito penal é aplicado das pessoas que estão cumprindo pena, olham muito limitado para essas violências que são mais gritantes. Então, quando tacam fogo dentro do presídio, quando saem atirando nas pessoas, quando falta comida. E o que você traz mostra o quanto, mesmo que, né, a cadeia fosse com boas condições, necessariamente passar por uma situação de prisão restringe seus direitos, né? Quando você sai com esse estigma de ser egresso, isso te fecha portas, não é porque lá dentro era ruim, ainda que fosse bom, tem portas fechadas, né? Isso reforça o quanto é perigoso, é complicado querer ficar respondendo por qualquer coisa com prisão, né? Porque necessariamente depois da saída é muito difícil, né? Difícil porque tem muitas barreiras e as pessoas são tratadas de forma diferente. E aí o que você falou dos programas, eu acho que é bem o que a gente está tentando chamar atenção, porque a gente, como advogados, ativistas, pessoas que trabalham com direitos humanos, também tem falhado em discutir, que é mostrar como falhas em programas sociais são violações de direitos humanos. A Isabel chamou a atenção que a gente está num contexto muito específico, né, de crise econômica, que no Brasil se manifestou na reforma da Constituição, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Essa é uma cláusula absurda, são muitos anos e tem um reflexo claro para programas sociais, programas de saúde, programas de reinserção, programas de trabalho, né? A gente está há 1 ano só nisso, em que já tem repercussões, e mesmo a gente que é ativista, eu acho que teve uma dificuldade em formular até hoje isso como violação de direitos humanos. Ela teve um start, nesse caso, né, por a pessoa ter passado pela malha penal,
e que eu acho que é um agravante, porque é responsabilidade do Estado, alguém que ficou preso, então a reinserção também é obrigação do Estado, mas, de forma geral, todos os programas sociais que sofrem cortes e que têm um reflexo muito claro dessa mudança na Constituição que aconteceu, a gente tem que chamar isso de violação de direitos humanos, a gente tem que levar isso para os órgãos internacionais. A gente tinha, agora, recentemente, a possibilidade de uma provocação dos órgãos internacionais sobre isso, que era um especialista independente que trabalha com o tema de dívida externa, que ia tentar olhar para os indícios que tem já no Brasil de como está tendo prejuízos nessas áreas clássicas de saúde e educação desses cortes. Mas o Brasil, no final, voltou atrás e não autorizou que ele viesse. Então, me parece que a gente tem que centrar forças para realmente, como eu falei, né, mudar um pouco o tema. A gente continua tendo essas violações clássicas de execuções e tem que bater nisso, mas a gente também tem que começar a entrar com força nessas violações de direitos sociais, que são mais difíceis mesmo de tratar, porque tem um lado técnico e muitas vezes é fácil ser absorvido, né? E nessa discussão da mudança da Constituição, vinha muita gente a público falando como é técnico, que é só número, e tentando tirar as pessoas desse debate. Mas acho que ele também tem que ser um debate de todo mundo, e ele não é só um debate de economistas ou de pessoas que trabalham com essas coisas muito técnicas. Ele é um debate das pessoas que estão lá na ponta, que ouvem falar que tem um programa, e você vai lá e vê que não tem. Mas o nosso lado, como advogadas, defensoras, eu acho que fica a nossa lição de casa de centrar forças em mobilizar os órgãos internacionais para falar, olha, isso também é violação de direitos humanos. Só algumas considerações adicionais em relação às perguntas. Acho que Raquel já respondeu de forma brilhante, mas eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de destacar. A primeira delas, Fábio, em relação à sua pergunta, além, né, da discussão de como a Corte lida em relação aos índices elevados de homicídios na América Latina, tem uma outra questão que é bem interessante, é da gente pensar como que a gente pode usar estatísticas perante a Corte. Né? Será que a gente consegue levar, por exemplo, se a gente leva uma tabela com esses dados, etc., e a gente pode veicular isso via uma violação autônoma, com um pedido de violação de declaração da responsabilidade do Estado por essas estatísticas? Isso é muito importante para quem está militando na ponta, né? Porque qualquer pessoa pode mandar uma petição para a Comissão Interamericana. Então, entender um pouco como que o sistema opera nos dá ferramentas e instrumentos na nossa militância. Em relação ao sistema interamericano e aos sistemas internacionais de uma forma geral, eles operam numa lógica dos casos individuais, em que você faz um processo propriamente dito, né, em que os órgãos de direitos humanos eles se debruçam para ver se naquele caso concreto tem uma violação aos tratados internacionais. No sistema interamericano, como a gente tem uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, se dá um processo judicial e se declara a responsabilidade internacional, né, e o Estado lá ele é condenado a... são estabelecidas algumas reparações que o Estado é obrigado a cumprir. Então, esse é um caminho que a gente tem dentro do sistema interamericano. Na Europa, o Conselho da Europa tem o sistema europeu também com essa estrutura de tribunal. No sistema ONU, a gente não tem um tribunal, mas tem alguns organismos da ONU que também se debruçam sobre casos individuais, e aí o direito internacional discute muito sobre se é vinculante, se não é vinculante, né, se esses órgãos eles são quase judiciais. Tem uma discussão técnica, mas o fato é que a gente pode levar um caso concreto em relação a alguns tratados, a alguns temas, e depende se o Estado aceita ou não o exercício desses organismos, mas é um caminho, e a gente usa a metodologia dos casos individuais, e aí a gente não pode simplesmente fazer uma petição mencionando estatísticas. Esses casos individuais, de uma forma geral, eles precisam de vítimas delineadas, mas o que a gente pode fazer, e o que se foi aprendendo a fazer a partir da litigância no sistema, nesses vários anos, eu estou mencionando aqui em relação ao sistema interamericano, é a gente tentar mostrar essas estatísticas dentro dos estudos que existem, Anistia Internacional,
Human Rights Watch, né, Conectas, para a gente dar um exemplo até contextualizado aqui com o Jefferson, mas se a gente tentar mostrar esses estudos que existem, né, os relatores independentes, a produção nacional, às vezes os próprios relatórios que os órgãos internos dos estados produzem, a gente tenta mostrar essas estatísticas para mostrar que aquele caso não é um caso isolado. Ele é parte de um todo, ele é parte de um comportamento estatal em relação ao dever de investigar e punir, de tolerância, muitas vezes de encobrimento, e aí a gente usa essas estatísticas para mostrar como que aquele caso é representativo de uma coisa maior. Isso ajuda muito para que a Corte se sinta empoderada para determinar não apenas reparações focadas na demanda daquela pessoa só, mas reparações estruturais, para que se obrigue o Estado a criar mecanismos para, né, tentar responder e evitar que esses casos continuem a se replicar. Então, hoje, as estatísticas elas são essenciais na nossa litigância. A gente não pode entrar num caso olhando, né, só, na expressão que meu avô usava antes de falecer, com entolhos, né, só para aquele caso, mas a gente tem que entender como que aquele caso ele é representativo e como ele se insere num contexto de violações maiores, né? Então, nos casos individuais, esse é um caminho. Mas há outras formas também de usarmos, né, a atuação em direitos humanos e a militância em direitos humanos na esfera internacional. Nos sistemas, por exemplo, de monitoramentos, aí nos relatórios, né, que as organizações apresentam, lá nos que são chamados os relatórios alternativos ou shadow reports, a gente já pode usar as estatísticas em si só, mas aí não se declara responsabilidade internacional, né? Aí o Estado ele usa essas estatísticas para fazer, ou o Estado não, os organismos usam para fazer recomendações, etc. Então a gente pode até levar essas estatísticas diretamente nessas outras possibilidades. Mas aqui, em relação à jurisdição da Corte Interamericana, para conhecer do caso concreto, as estatísticas a gente usa para reforçar a nossa argumentação, e elas são centrais para a gente conseguir mostrar aquela dimensão do caso, né? Então, esse é um aprendizado de litigância. Em relação à sua pergunta, achei também essencial, porque é um relato, né, em primeira pessoa sobre os paradoxos desse discurso punitivo. Né, que muitas vezes a gente se vale do direito penal, e uma vez que o direito penal começa a operar a partir lá da estrutura de encarceramento, como que muitas vezes o Estado passa a praticar violações de direitos humanos, né, de forma reiterada, e muitas vezes quando a pretensão lá de execução da pena do Estado se encerra, o Estado também esquece aquela pessoa, aquele sujeito de direitos, que é titular de direitos humanos, né, como que essa pessoa fica esquecida, e aí a importância, como a Raquel mencionou, dos programas sociais de reinserção e do entendimento que, com base na Convenção Americana e com base na Constituição do Brasil, nós não usamos o direito penal a partir de uma perspectiva de direito penal de autor. Só se aceita o direito penal, né, com base na nossa Constituição, se esse direito penal é usado só para avaliar condutas. Se vier uma condenação, a pessoa cumpre a pena em relação àquela conduta, mas depois que essa condenação se encerra, né, é necessário que ela seja reintegrada à sociedade. Ela não pode ficar com esse estigma de atuação no sistema, muito ao contrário, ela tem que tentar reconstruir sua vida. Eu acho que essa é a grande luta que a gente tem de reinserção. Eu acho que seu relato, ele demonstra... Está com o microfone aqui. Eu acho que ele é essencial nesse momento, e ele demonstra e nos fortalece para a gente não comprar um discurso punitivo fácil, né? A gente tem que entender como que, quando o direito penal se opera a partir das suas estruturas, como que ele tem um impacto na vida dos sujeitos de direito, né? E como é difícil, como que a invocação do direito penal tem que ser de forma muito excepcional. Alô. Bom, meu boa tarde a todas e todos.
Eu só peguei a palavra aqui para cumprimentar especialmente a Raquel, a Isabel, todos aqui que eu também conheço e todas que eu conheço. Dizer que foi uma grande honra, um grande prazer orientar a dissertação da Raquel. E o que chama atenção na dissertação da Raquel, eu acho que as perguntas e as respostas mostraram isso, é justamente que se o discurso, a gramática de direitos humanos já é contra-majoritária em países como o Brasil, a posição que a Raquel expôs, que é muito autoral no livro dela, também não deixa de ser contra-majoritária no próprio movimento de direitos humanos. Eu milito na área, dentro do Ministério Público Federal, há mais de 20 anos, né? Hoje estou numa área em Brasília, onde o meu trabalho hoje é dialogar com o movimento de direitos humanos, com a Comissão de Direitos Humanos, e 99% do meu tempo é a busca de punição dos violadores. Então, a Comissão de Direitos Humanos ativa da Câmara dos Deputados vai no gabinete e pede punição. Eu estou com o caso da favela na Nova Brasília, punição. Então, não deixa de ser interessante que aquilo que eu sempre falava, eu sempre me senti, quando iniciei os estudos sobre a jurisprudência da Corte Interamericana, em 94, que era uma voz clamando no deserto. Então, eu tive a honra de também receber aqui a Raquel, lá na faculdade, que também teve essa sensibilidade que, dentro do movimento de direitos humanos, muitas vezes nós já nos deixamos levar. Então, parte importantíssimo, foi citado agora o exemplo da criminalização das medidas de proteção da Lei Maria da Penha, e se todos nós fôssemos olhar no Congresso Nacional, há uma pauta de projetos de lei apoiados pelo movimento de direitos humanos de extrema força punitiva. Brinco, parafraseando a música, todo mundo quer um crime para chamar de seu. Então, há criminalização de várias facetas, isso não fica somente na questão simbólica. Algum dia isso vai ser implementado. E a Corte Interamericana também não está isolada. Então, o livro da Raquel, acho que pontua bem essa visão contra-majoritária. A Corte Europeia de Direitos Humanos vai na mesma linha, os anglo-saxonianos também. Então, é interessante que... E aí eu digo, Raquel, parabéns. Talvez daqui a alguns anos, eu diria, vamos ter paciência, porque o momento não é para otimismo. Os movimentos de direitos humanos estão totalmente envolvidos na busca da punição penal. Então, nesses meus diálogos, nesses 6, 7 meses que eu estou, se eu chego e falo, vamos pensar uma punição civil, vai ser interessante, justamente pelo empoderamento das vítimas. Também algo interessante. A democratização, a voz das vítimas, faz com que nós devemos ter essa sensibilidade de mostrar que realmente a força do Estado está a favor. Então, parabéns por nos alertar. É um tema que não vai ficar nessa pesquisa. Eu, desde os casos peruanos até hoje, não vejo muita luz no final do túnel, mas fica aqui essa reflexão. Não é algo que está isolado, é um sentimento de também trazer o Estado para si. O sentimento que o Estado foi privatizado e agora o Estado, na democracia, minimamente responde. E que interessante, intrigante até. É o instrumento penal que está dando essa resposta. Então, criminalização, feminicídio, possivelmente outros projetos, homofobia, que é algo muito importante pelas estatísticas. E aí também fica a reflexão. Será que o movimento está totalmente errado? O colega lembrou as estatísticas brasileiras em relação ao homicídio. Temos outra resposta? Temos outra resposta? Então, 23 assassinatos na casa da favela Nova Brasília. Há outra resposta? Então, o movimento está totalmente errado? Será que nós não precisamos, nesse momento de transição, de mandato de criminalização? A Raquel está rindo, porque quando ela apresentou o projeto para mim, eu olhei o projeto e falei, olha, você tem certeza que você quer trabalhar comigo? Porque eu penso algo um pouquinho diferente, Então, eu também estou dentro desse movimento, de entender que nesse momento de transição, será que estamos totalmente errados, Mas parabéns aí a Raquel, a Isabel, outra que está fazendo um doutorado brilhante e que tem muito a contribuir. Obrigado.
Acho que agora fica só deixa para agradecer muito mesmo, professor. Obrigada a todo mundo pela oportunidade de discutir. Eu acho que, enfim, como o professor falou, né, o momento não está para isso, mas até por isso está para isso, né? Quanto pior está, mais a gente precisa discutir e acho que mais a gente precisa estar junto para pensar sobre esses temas. Enfim, eu acho que o desafio, até por ser ruim, é porque ele nos impõe mais do que nunca pensar diferente. Então, se a gente pode tirar alguma coisa boa de estar tão difícil, é que quando está muito difícil mesmo, aí tem que ser muito criativo. Porque talvez a gente tenha vivido mesmo uma fase boa, né? Eu e o Jeff, a gente conversou sobre isso, como pelo menos nesse extrato, né, da militância um pouco mais de gabinete, de advogados, de quem não está tão na ponta sofrendo violação. A gente viveu uma fase boa e talvez isso tenha facilitado que a gente também tivesse uma inércia de se acomodar. Agora está tão ruim que vai ter que ser muito diferente. Acho que a gente tem que se reinventar um pouco. Obrigada. Eu acho que uma coisa linda e maravilhosa desse momento é a oportunidade que a Raquel tem de defender mais uma vez a dissertação dela. Eu acho que com os trabalhos que a gente produz, a gente tem que, de tempos em tempos, parar e defendê-los novamente, seja para a gente concordar com o que foi produzido, que eu acho que é o caso. Eu já mencionei, eu sou uma grande fã dessa pesquisa que ela fez, e acho que ela me ajuda, inclusive, no desenvolvimento da minha profissão, e ela vai ajudar e vai ser citada também nessa minha pesquisa que está começando, mas também para a gente conseguir, às vezes, parar e olhar para trás para o que a gente produziu, o que a gente escreveu, e conseguir também ir vendo nossos processos de evolução. E aí acho que a fala do professor André, que eu agradeço muito em relação à parte que me toca, mas a gente está aqui também na plateia com um número grande de pessoas que foram orientadas direta e indiretamente pela sua produção. Então, eu acho que a gente ter a oportunidade de sentar em vários ambientes, em ambientes acadêmicos, lá no Ministério Público Federal, e aí eu vejo também a presença da Denise, sentar na Defensoria Pública, sentar em espaços abertos, sentar aqui numa tarde de sábado, em uma livraria, e conseguir ter um debate de alto nível, mostra como que a gramática de direitos humanos é central no nosso dia a dia, nas nossas lutas, e a gente está estudando isso para que isso tenha um efeito prático no nosso dia, para que a gente possa se desenvolver como pessoa, e para que a gente possa também tentar desenvolver algumas pesquisas que, no mínimo, demonstrem a complexidade desses nossos dilemas existenciais. A maioria das provocações, professor, eu não sei responder nesse exato momento, mas eu espero que, pelo menos, elas sirvam para os próximos anos que eu vou desenvolver minha pesquisa, para que eu tenha os pés no chão, e tenha noção da seriedade, da dimensão disso que a gente tem que pesquisar, e espero pesquisar em diálogo com a Raquel, com certeza, porque a gente tem dialogado aí já há alguns anos, antes mesmo da gente morar nas mesmas cidades, a gente tinha encontrado no Rio, em BH, etc., mas também espero poder ter a oportunidade de dialogar, acho, com todo mundo que está na plateia, porque todos que eu estou vendo, em vários momentos, já surgiram com algumas questões, e acho que é um momento para a gente celebrar mais uma vez a defesa aqui da sua obra. Espero que a gente possa encontrar daqui a uns 5, 10 anos, e ter conclusões, mas pelo menos conseguir ver um cenário, uma perspectiva melhor para o Brasil. Obrigado a todos. Raquel, muito obrigada pelo convite. Eu achei que você foi muito generosa.